Fábio, primeiramente quero te agradecer por você ter aceito o convite aí, por estar aqui com a Prazer. gente. É uma das referências aí no Brasil. E a gente se conheceu pessoalmente o ano passado, né? Tem o quê? Exatamente. Na Uns 8 Romênia. meses? Na Romênia, Exatamente. exato. Nos conhecemos lá e foi a primeira vez, já tinha visto artigos, inclusive fui dar cursos, eu fui dar curso em Belém. Um dos que te referenciou muito bem foi o nossa, fugiu o nome agora. O Graziani te Sim. referenciou muito bem. Tanto é que ele falou que ele aprendeu contigo. E isso eu tô falando de 4 anos atrás, hein? Então, assim, foi a referência que eu já tive. Tanto é que naquela época eu já peguei alguns artigos que você escreveu. Então eu te conhecia por artigo, não te conhecia pessoalmente. Eu falo que nesse mundo a gente vê assim, nesse mundo ortodontia a gente conhece muitos professores, às vezes por artigo, e depois acaba conhecendo pessoalmente, Com criando uma certeza. amizade. E Com é um certeza. prazer muito estar contigo aqui hoje. Olha lá, o Edson está aqui falando, uma referência da ortodontia brasileira, e realmente é uma das referências aí no Brasil, e é um prazer estar falando contigo hoje aqui de um assunto que eu não faço, não é o meu dia a dia, tá? Sim. Então, assim, eu vou ter muitas perguntas realmente pessoais. Fora as perguntas de todos, vou ter as minhas perguntas, porque é um assunto Perfeito. realmente que é bem interessante. Estou aqui para tentar respondê-las. E é um assunto que poucos dominam, né? Poucos dominam. Realmente muito, muito bom o assunto que você vai estar falando, tá? Então, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, tá falando para um público. Nós estamos aí há mais de 40 dias no ar, divulgando várias técnicas, várias formas de tratamento, e hoje eu tenho certeza que vai ser mais uma forma de tratamento aí fantástico. Olha o Flávio Vinícius aí, um abraço, Flávio. Fábio, geralmente a gente deixa pelo menos uns 10 minutinhos que o pessoal vai entrando para poder entender. Então, o pessoal que está Sim. aí, se puder já compartilhar, clicar aqui embaixo no aviãozinho, mandar para o pessoal para avisar que nós estamos aqui. E aí eles já vão entrando e a gente vai bater um papo aqui. Fala um pouquinho de ti então aí, Fábio. Conta um pouquinho para todos aí. Olha, a gente marcou esse bate-papo para falar sobre uma coisa que eu me sinto muito confortável para discutir, que é exatamente o tratamento da apneia obstrutiva do sono. Grande parte dos colegas me conhecem mais pelo meu lado ortodontista, já que o tratamento da apneia não pertence ao ortodontista exclusivamente, ele é um tratamento que pertence à odontologia, de uma maneira ampla. Mas, na verdade, ao longo dos anos, Rodrigo, eu tratei muito mais pacientes de apneia do que pacientes de ortodontia convencionalmente. Mas eu me envolvi com o tratamento da apneia muito cedo na história da apneia e da odontologia. Porque em 94 fui convidado para participar de um estudo por um professor daqui da UNB, de uma coisa que era uma novidade no mundo, que era o tratamento da apneia do sono com aparelho intraoral. Ele havia visto isso num congresso nos Estados Unidos, estava assim, não tinha nem saído do forno ainda a ideia ainda estava sendo cozinhada no forno, e a gente começou a atender pacientes, e isso foi escalonando. Depois isso passou da universidade para a minha vida no consultório, e isso aconteceu muito rapidamente. E foi escalonando de tal maneira que hoje é impossível eu ir um dia na clínica sem atender alguns pacientes de aparelho intraoral. O... Depois disso, alguns anos depois, eu tive a ideia do benefício antecipado, que é o Surgery First. Mais ou menos na mesma época que um amigo que eu admiro muito, Sunji Sugawara, de Sendai, teve a ideia. Numa conversa com Junji, eu já encontro com ele com muita frequência, até porque como a gente tem um assunto parecido de palestras, a gente já falou juntos em muitos congressos no mundo inteiro, no Irã, na Itália, enfim, nos Estados Unidos, Congresso americano na mesma sala várias vezes. E o Junji Sugawara começou em 2003, e eu comecei em 2004 a atender pacientes com o benefício antecipado, e a ideia do benefício antecipado, ela veio exatamente
para atender ao paciente com apneia do sono. Então, o paciente que tem apneia do sono e vai eventualmente se submeter a uma cirurgia de avanço maxilomandibular, tem nessa cirurgia a única chance grande de cura da apneia. Então, essa é a grande chance de cura. E assim, eu fui uma das primeiras pessoas no mundo a tratar os pacientes com esse tipo de problema, com o Surgery First, e acabou que, por uma coincidência do destino, Rodrigo, eu me transformei um dos poucos que já tem uma certa bagagem de muitos anos, a fazer todo o espectro de tratamentos que a odontologia proporciona aos pacientes portadores de apneia do sono, que são, na criança, basicamente, as expansões maxilares, que são muito positivas, tiram muitas crianças de tonsilectomias ou adenotonsilectomias, e nos adultos, os aparelhos intraorais, que é o assunto principal da nossa conversa hoje, e também a cirurgia de avanço maxilomandibular. Assim, eu costumo dizer que eu já vi quase todas as complicações possíveis, quase todas as queixas. Tem muitos anos que um paciente não me traz uma informação nova, sabe, de como aquilo perturba a vida dele, ou qual foi a queixa que ele teve. Então, eu tenho uma vivência grande com isso. Nem todo mundo está familiarizado com o aparelho intraoral, né, que é um aparelho que se encaixa nos dentes superiores e inferiores como se fosse duas placas de bruxismo conectadas por parafusos, mais tipicamente, e esses parafusos permitem um ajuste da posição mandibular. Então, a gente vai gradualmente avançando a mandíbula. Qual é o erro mais comum nesse tipo de tratamento? É o dentista acreditar, equivocadamente, que o tratamento se resume a entregar um aparelho. E não é. O tratamento da apneia do sono, com aparelhos intraorais, ele requer uma fase ativa de tratamento que dura mais ou menos 6 meses. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Muitos convênios pagam, inclusive, esse tratamento. Por exemplo, essa semana, uma colega e amiga aqui de Brasília, a doutora Cibele Alvegaria, me falou que o convênio da Eletronorte, só para colocar, enfim, contextualizar isso para as pessoas, pagava alguma coisa de quase R$2.000 inicialmente e depois mensalidades durante um período de acompanhamento. Então, eu confesso para você que, de certa maneira, eu acabei cunhando essa forma até da Eletronorte pagar, porque eu tratava pacientes da Eletronorte que não tinham como ter uma restituição dos valores pagos com um tratamento muito importante. E o investimento no tratamento da apneia é um investimento que se justifica por uma empresa ou por um plano de saúde, porque a apneia do sono é um problema de saúde que impacta não é só na qualidade de vida, porque a pessoa fica cansada, porque diminui a libido, né? Já que o indivíduo está muito cansado, não vai ter aquele apetite sexual normal. Ele não vai só afetar a atenção, ele não vai só aumentar os riscos de acidente de trabalho, ele também, e mais importantemente, aumenta os riscos de morte cardiovascular. Sendo que de várias causas possíveis de morte por razões cardiovasculares, que inclui arritmia cardíaca, a hipertrofia ventricular, a hipertensão, o infarto do miocárdio, 3 de cada 4 pessoas que infartam têm apneia. A causa mortes mais comum é o AVC. Quase todo mundo, possivelmente, conhece alguém que teve um AVC causado pela apneia do sono, embora não se saiba, né? E às vezes não se consegue traçar essa conexão com tanta clareza. Mas, devido à hipotética ligação forte entre uma condição e outra, eu acho que não seria uma extrapolação exagerada a gente dizer que quase todo mundo conhece alguém que teve um AVC associado à apneia. Então, foi assim que eu comecei, foi assim que eu iniciei o tratamento de apneia, e mais ou menos assim foi a direção que isso tomou na minha vida, e tomou uma dimensão grande. Ainda no meu consultório, na minha clínica, eu atendo, claro, muitos pacientes de ortodontia convencional
E isso é uma rotina. Muitos pacientes de Invisalign, muitos pacientes com a ortodontia fixa convencional, mas o número de indivíduos que tratam por conta de apneia é muito grande. E eles te procuram por causa da apneia, muitos pacientes. Muitos pacientes procuram por conta da apneia. E, claro, que todos nós acabamos por fazer uma certa reputação, né? E quanto mais você trata um determinado problema, mais você cria um magnetismo para atrair aquele tipo de solução para você, né? Os pacientes que sofrem com um determinado tipo de condição acabam te procurando com mais frequência. Sim. E assim, muitas pessoas encaminhadas por dentistas, por médicos ou por outros pacientes, vêm a mim com uma queixa de sono. Essa é a queixa que eles vêm. Entendi. Muito interessante, muito interessante. Quer dizer, você é aquele negócio, depois que você segue uma linha que fala, quando você começa a tratar casos complexos, sempre parece cada vez mais, né? E é o seu caso aí, você começou a pegar uma linha e os pacientes vão procurando, porque eles procuram os profissionais que estão fazendo essa linha de tratamento. Exato, exato. E você também cada vez mais se sente mais confortável naquele assento, né? Sim. E isso ganha uma certa relevância na sua vida clínica. E a gente vai, de certa maneira, ganhando um certo perfil. E todos nós temos esse perfil. E eu acho que a gente está num momento, Rodrigo, que é muito propício para que a odontologia abra os olhos para a possibilidade de tratamento com aparelhos intraorais, porque durante esse surto, durante essa pandemia, algumas coisas eu acho que, é claro, muitas coisas vão mudar, mas uma das que mudou nesse momento é que as sociedades, por exemplo, a Academia Americana de Medicina do Sono, Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, lançaram um alerta do risco do paciente que está contaminado com a COVID de usar um CPAP. Como o CPAP gera um aerosol, se um paciente doente usa um CPAP e dorme ao lado de uma pessoa não doente, a chance teórica do parceiro ou da parceira se contaminar, ela aumenta muito. Então, essas sociedades estão recomendando uma certa atenção, digamos, especial à possibilidade do uso do aparelho intraoral. Aqui em Brasília, a gente não está num lockdown. Nós estamos numa quarentena, existe uma diminuição muito grande da movimentação. Todos nós, né, por exemplo, na minha casa, a gente só sai de casa para aquilo que é essencial. Minha esposa é psiquiatra, ela tem atendido muito com a telemedicina, os pacientes preferem isso. E eu tenho ido atender no consultório casos, principalmente questões muito específicas, pacientes que não podem esperar, com todas aquelas aparamentações requeridas. Os principais pacientes que estão iniciando o tratamento nesse momento são os pacientes de apneia do sono, porque eles sabem que não podem esperar. Sim. E a tendência é piorar agora nessa fase? Em termos de demanda ou de necessidade? Não, necessidade. Porque assim, o que eu vejo? Que nessa fase agora está tendo muito caso de urgência. O paciente, assim, fica em casa, aumenta o estresse, muda aquela rotina do dia a dia dela. Sim. Então, acho que isso aí influencia também nessa parte da apneia? Olha, eu acho que talvez influencie no sentido das pessoas se alertarem mais. Então, é um convívio maior das famílias, porque muitas vezes o paciente apneico, ele não vai para a consulta, ele é levado. E eu pergunto isso, você veio vindo ou você veio trazido? Então, as pessoas muitas vezes são levadas, e nesse momento, onde muito convívio, já que o ronco, que é muito comum no paciente apneico, mais de 95% dos pacientes apneicos roncam, ele acaba afetando o sono do parceiro ou da parceira. Né? Então, um tem apneia, o ronco, o outro tem insônia por conta da apneia. Então, talvez isso esteja acontecendo por essa questão. Muita gente já me perguntou quando a gente se encontrou
lá na Romênia, né, eu fui dar uma aula sobre a apneia do sono e a cirurgia de avanço maxilomandibular. Porque eu tenho algumas ideias aí que eu acho que são interessantes, que já me levaram a falar em muitos lugares sobre esse tópico. E um colega, que é um ortodontista que todo mundo conhece, me perguntou: Jorge, mas por que não? Porque eu estava defendendo o ponto da necessidade imperativa do benefício antecipado para o paciente de apneia. E o colega me perguntou: mas Jorge, o paciente já tem essa doença há tantos anos, por que ele não pode simplesmente esperar para o preparo ortodôntico, que dura em média 1 ano e meio, para quem não é ortodontista, né? Uma ideia comum no tratamento ortodôntico é a gente preparar o paciente para a cirurgia ortognática. Esse é um conceito que foi desenvolvido muito bem nos anos 70. Só que hoje a gente não precisa mais fazer isso. E esse tratamento preparatório dura 1 ano e meio. Por que não fazer esse preparo? O paciente já tem a doença, a apneia do sono, há tantos anos, por que ele simplesmente não espera um pouco mais, 1 ano e meio, a gente opera? Bem, eu expliquei. Existem 2 razões. Uma, todas essas questões de saúde que eu já falei aqui para você, Rodrigo, para quem está junto com a gente. Então, existe toda uma severa gama de problemas que estão fortemente vinculados à apneia e pode ser que o paciente, teoricamente, morra durante o preparo. A outra razão que eu expliquei para esse colega lá na Romênia, esse amigo meu na Romênia, é o seguinte: imagine vocês que estão vendo agora, que estão nos vendo e que não têm apneia do sono, imaginem a sua pior noite de sono. Aquela noite muito mal dormida, onde você acordou múltiplas vezes e acordou um bagaço. Então, acordou muito cansado. Essa noite é toda a noite de muitas pessoas que sofrem da apneia do sono. Então, o impacto do problema na qualidade de vida é muito grande. E a melhora do paciente, quando faz o tratamento com o aparelho intraoral, ela é marcante. Ela é marcante na sonolência, na diminuição da sonolência excessiva diurna. Ela é marcante e para muitas pessoas no humor, porque a apneia do sono leva à irritabilidade. Então, muita gente tem uma mudança dramática no humor por conta da melhoria do quadro de sono. E existe um ciclo que acontece durante os eventos de apneia. Né? Nem todo mundo talvez esteja ciente do que é exatamente a apneia do sono. A apneia do sono é um fechamento da via aérea que ocorre quando a pessoa está dormindo. E esse fechamento, ele acontece com o diafragma contraindo. Então, o diafragma está ali contraindo e a pessoa com o espaço fechado. Num adulto, Rodrigo, acontecer até 5 vezes por hora de sono é normal. Na criança, o nível de normalidade é menor, é mais restritivo. Um evento por hora de sono já é um problema. E não é normal uma criança roncar. Isso é muito importante de ficar claro para absolutamente todas as pessoas. Agora, se o adulto tem a apneia do sono, ele tem mais de a síndrome, ele tem mais de 5 eventos por hora por noite. Quando esse evento de obstrução acontece, ocorre logo depois uma diminuição na saturação de oxigênio no sangue. Essa hipóxia leva a um sofrimento de vários órgãos, sendo que talvez aquele que mereça maior destaque é exatamente o cérebro, por conta da pouca capacidade regenerativa dos neurônios. Esse impacto das hipóxias intermitentes, mais contínuas em todas as noites de sono do indivíduo, ele é um fator que tem potencialmente muitas ramificações na vida da pessoa. Então, existem estudos mostrando que a apneia do sono ela agrava o Alzheimer e o início da deterioração intelectual no paciente de Alzheimer, que tem apneia do sono, acontece 12 anos antes do que um paciente que não tem apneia. Nossa. Então, imaginem mais de uma década pior de uma doença que tem
que tem interações com muitos aspectos da vida da família e da sociedade. Então, mais de uma década de antecipação de uma condição tão grave, porque a apneia não foi tratada. Então, esse é um problema muito severo. E é um problema que leva, e o seu tratamento, ele leva a odontologia àquilo que um grande amigo, Davi Normando, eu gostei muito de uma frase que ele colocou aí umas 2 semanas atrás, quando a gente conversou, leva para aquilo que é, de fato, a odontologia além da boca. Então, a odontologia faz parte do espectro das áreas de saúde e ela não lida exclusivamente só com dentes, boca e a beleza do sorriso. Existem muitas outras dimensões que a odontologia alcança. Sim. Eu, Rodrigo, sou um apaixonado pelo aquilo que eu faço e exatamente como apaixonado, eu também me dou direito a criticar, sabe? A criticar a nossa área. Eu não gosto muito quando os outros criticam, mas é que nem quando alguém fala da mãe da gente alguma coisa. A gente pode até falar que... Mas você quer que os outros falem. Minha mãe é um pouco bagunceira, posso falar isso, mas ninguém pode falar isso. Assim como eu, torcedor do Flamengo, posso falar mal do Gabigol, mas eu não quero que o torcedor do vascaíno fale mal do Flamengo. Então, eu vou falar mal aqui da ortodontia. Eu acho que a nossa profissão, principalmente na América do Norte, ela sentou no trono do I'm making a lot of money. Então, eu estou ganhando muito dinheiro, eu não quero que nada se movimente, que nada mude em relação a como é o status quo. Então, a ortodontia, ela foi guiada para um odontocentrismo, onde tudo passou a orbitar ao redor do dente, de um detalhe de como a gengiva... Não que eu esteja dizendo que isso não é importante também. Mas nós demos a esses pontos uma ênfase desmedida e perdemos o norte de desenvolvimento da nossa área. Então, se nós pegarmos os estudos de Harvard no início dos anos 70 sobre respiração, estudo do meu professor, grande amigo, Dante Bresolin, uma das maiores influências na minha carreira, essa máscara que está bem aqui, ó, atrás do meu dedo, foi um presente dele, a máscara do Dentuço, ela é uma máscara grandona assim, foi um presente dele com uma série de simbolismos e uma carta muito bonita. Ele tem um artigo que foi um dos primeiros trabalhos publicados sobre ortodontia e respiração nos anos 70, no início dos anos 80. Então, se nós olharmos retrospectivamente, a ortodontia veio nos anos 70 e 80 numa trajetória ascendente de inserção na área de saúde, de ampliação do escopo da nossa atividade, e, de repente, nós caímos numa espiral para nos atentarmos às questões menores, e a coisa ficou tão menor que passou a poder ser feita por um robô em muitos casos. Assim, Smile Direct Club e todos os seus análogos, eles, de certa forma, são um resultado da falta de visão que nossas lideranças e pesquisadores, nossas lideranças políticas e também de geração de conhecimento, tiveram ao levar toda a discussão, ou grande parte da discussão da especialidade, para um campo muito reduzido. E agora, recentemente, a Associação Americana de Ortodontia, ela publicou um artigo muito insólito, que é o White Paper sobre a apneia obstrutiva do sono. E esse White Paper, ele tem alguns coautores que são pessoas maravilhosas e alguns são grandes amigos pessoais, como Carlos Floresmir, que é um grande amigo pessoal, e que o artigo é muito bem escrito em vários campos. Mas o artigo, ele tem um escopo meio weird, sabe? É esquisito. O escopo do artigo
não é melhorar a qualidade da assistência em saúde. O escopo do artigo é dar ao ortodontista um colete à prova de bala contra processos se você for tratar um paciente de apneia. Então, mesmo agora, diante de toda a pressão que a especialidade sofre por diferentes razões, uma das principais é o odontocentrismo que pairou nos anos 90 e na primeira década aí desse século. Se não bastasse toda essa pressão gerada pelo odontocentrismo, quando chega o momento de uma sociedade que eu admiro, ela é que nem o Flamengo, entendeu? Eu torço para a Associação Americana. Mas, quando eu torço para o Flamengo, eu digo assim, Gabigol, pelo amor de Deus, cara, como é que você atrasou a bola desse jeito? Então, a Associação Americana atrasou a bola na frente do gol, sabe? Meio Toninho Cerezo. Então, eles deram uma de Toninho Cerezo ao escrever um artigo que tira todo o protagonismo do dentista no tratamento da apneia e ainda insere alguns elementos lá para uma blindagem jurídica que trato a apneia do sono no dia a dia, eu posso afirmar categoricamente, aquilo não funciona no Brasil, não funciona nos Estados Unidos, não vai funcionar em nenhum lugar do universo conhecido. Pode ser que, sei lá, em outra estrela aí, outra civilização, sim. Mas no universo conhecido, muitas das orientações clínicas que o white paper da AAO dá, não se aplicam. Agora, e como é que se aplica isso no dia a dia? Como é que se aplica o tratamento da apneia com aparelho intraoral? Ele é uma coisa que deve ser incluída na rotina, na minha visão, Rodrigo, de praticamente todo dentista. Porque cerca de 15% da população adulta tem apneia. Então, 15% dos pacientes que vão nos nossos consultórios, eles têm apneia do sono. Muitos deles não têm a menor noção disso. Mas existem ferramentas para se, primeiro, sondar a existência e depois, eventualmente, fazer o diagnóstico. E nós deveríamos estar utilizando essas ferramentas de sondagem como rotina no consultório. Porque muitas vezes o paciente vai no consultório do colega lá em São Gabriel da Cachoeira para fazer a restauração do incisivo central. Mas, além da restauração do incisivo central, ou além do alinhamento dos dentes com o aparelho ortodôntico, ele pode precisar de um outro tratamento que, na verdade, é muito mais relevante para o tratamento da apneia. Isso é a ampliação para o cirurgião dentista do número de pessoas que ele pode ajudar. E eu acho que essa é uma missão que a gente tem que incorporar na nossa vida clínica, que é ajudar o maior número de pessoas possível. Agora, para a gente se ajudar, a gente também tem que se preparar para isso, tem que saber fazer, né? A odontologia baseada em evidências, ou a prática clínica baseada em evidências, ela é um tripé, onde existe, primeiro, evidência científica. Segundo, existe experiência do profissional, então ele tem que se preparar para aquilo. E terceiro, claro, o paciente precisa estar esclarecidamente tomando a decisão de tratamento. E cada vez mais a gente migra nessa direção de praticar com evidências, né? Eu não sei se você já ouviu a crítica de não, essa história de odontologia baseada em evidências, isso não existe, isso pode funcionar para a medicina, mas não é uma coisa para odontologia. Você já ouviu isso, não? Já. Você sabe que teve um comentário até que eu escutei esses dias, Fábio, muito interessante. Falando assim, quando você acredita em alguma coisa e você não tem a ciência, você fala assim, não, isso aí é besteira. Mas quando alguém fala alguma coisa, por exemplo, um professor fala uma determinada técnica, e aí você fala assim, não, mas eu não concordo com ele, me mostra os artigos que você tem aí. Aí a ciência funciona. Ou seja, são dois pesos, duas medidas, né? Entendi. Então a pessoa, a hora que ela quer provar, que ela está falando que está tudo certo, não tem problema, aquilo é prática clínica. Agora, quando o outro está falando
Entendi. ele tem que provar. Ou seja, Entendi. É uma versão daquela frase: aos meus amigos, tudo, aos inimigos, a lei. Né? exatamente, É uma versão exatamente. clínica dessa frase. Agora, Rodrigo, eu sou um defensor que, na verdade, a gente deveria ter um mundo baseado em evidências. A gente deveria ter políticas públicas baseadas em evidência. Nós deveríamos ter, né, e temos, negócios baseados em evidência. Nós precisamos ter história como ciência baseada em evidências. Geografia baseada em evidências. Nós precisamos, na verdade, estruturar sobre evidências absolutamente todos os campos da, 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 da cultura humana, porque talvez não na arte, mas até na teologia, a teologia é baseada em certas evidências que têm características diferentes, que fazem parte da doutrina das religiões, daquilo que está escrito nos seus livros sagrados. Então, querer dizer nós não precisamos de evidência científica significa, na verdade, um retrocesso no conhecimento de tal magnitude que essa não é uma frase que poderia ser sequer pronunciada, sabe? Ela é desprovida de estruturação em tal magnitude que realmente fere os ouvidos. Sim, sim. Perfeito. Ô, Fábio, deixa eu contar as pessoas, elas ficam falando de apneia, né? Mas a apneia é uma coisa muito séria, e muito, muito séria. Eu vou te contar uma história que, assim, eu acho que se você estivesse dando o curso, você ia querer falar com essa pessoa em particular. Eu estava uma vez dando um curso e um dos alunos, ele depois veio falar comigo. Porque, assim, ele tem uma apneia tão pesada, mas tão pesada, que ele não consegue ficar acordado. Não consegue. Pra você ter ideia, eu estava dando, estava escuro, eu estava dando a aula, tudo, e eu percebia que ele dormia. E eu chegava, às vezes, assim, perto dele, sabe quando você chega perto da pessoa para falar e a pessoa não acorda? Ela não acorda. Então, assim, a apneia dela era tão forte, mas tão forte, que ela chegava assim, sentado na cadeira, assistindo aula, ele começava a ter um ronco muito alto, de as Sim. pessoas terem que acordar ele. E depois ele veio falar comigo, ele falou assim, ó, desculpa, tal, eu tô até com vergonha de ficar aqui. Ele falou assim, ó, essa é uma coisa importantíssima para as pessoas entenderem, o grau que é, qual que é o problema da pessoa que tem apneia. Ele falou para mim assim, Rodrigo, eu só vim assistir o seu curso porque é uma coisa que realmente me interessa muito. Ele falou, porque eu não assisto curso presencial. Ele falou, eu não vou assistir curso presencial em lugar nenhum. Ele falou, sabe por quê? Porque eu não consigo me manter acordado. Ele falou assim, eu não consigo sair da minha cidade, ter que dirigir 60, 70 quilômetros para chegar, porque eu durmo. Ele falou assim, ó, eu para chegar aqui hoje, eu dormi 2 vezes na direção. Ele falou, eu dormi, de parar no farol eu dormi. Ele falou assim, porque eu não consigo acordar. Eu tenho uma apneia tão forte que eu não consigo me manter acordado. Então, assim, as pessoas não conseguem ter essa noção da apneia. Até quando você falou que ia falar de apneia, eu falei, nossa, fantástico, porque é uma coisa assim, tão forte, mas tão forte que a pessoa não consegue se controlar. Eu falei para ele, você pode ficar tranquilo que eu entendo. Eu sei que você não consegue se controlar. Ele falou assim, as pessoas que estão aqui já mais ou menos, alguns já me conhecem, mas quem não me conhece, eu fico com vergonha. Ou seja, socialmente essa pessoa, ela se afasta. Por causa do quê? Da apneia. Então é um trabalho que você faz assim com a apneia, é fantástico, é fantástico. Muita gente, hoje você estava falando, muita gente pensa hoje só na estética, pensa só no detalhezinho de um incisivo porque a gengiva ficou meio milímetro. Isso é legal, é bonito, é o nosso trabalho de Sim, claro, ortodontista, não desvaloriza mas isso. por muitas vezes, é o que eu falo, eu não gosto de criticar tratamento de ninguém. Às vezes alguém me mostra e fala assim, nossa, olha como eu cheguei, olha como ficou. Eu falo assim, tá, tudo bem. Mas qual que é o seu problema principal? O que estava procurando? Eu falei assim, então você tem que saber o que a pessoa procurou. Às vezes você fala, ah, tem meio milímetro, tá, mas às vezes você fez uma coisa tão grande para a pessoa, você melhorou tanta coisa que aquele meio milímetro não é nada. Então, é o que você está falando. A odontologia está indo para um lado, pensando somente em estética, em finalização, em encaixe.
e as coisas que são essenciais, que é o que você está colocando aí, que é a saúde. Elas ficaram de lado. Elas ficaram de lado. Olha, isso Exatamente. que você está colocando aí é algo muito comum no paciente de apneia, que é essa sonolência excessiva, que muitas vezes causa até um estereótipo, ou imprime um estereótipo ao indivíduo. Então, esse estereótipo, ele na verdade é fruto de uma doença, e é uma doença que pode e merece ser tratada. Você tem um artigo que foi premiado, né? Foi o melhor artigo, não foi? Tenho eu confesso para você que foi um privilégio. Sabe aquelas coisas que acontecem na vida que você nem acredita que aconteceram? Então, eu ganhei o prêmio de melhor artigo clínico do ano, do AJODO, do Jornal Americano de Ortodontia, em 2010, pelo um artigo que a gente publicou em 2009. Eu me senti, Rodrigo, numa felicidade que eu não consigo nem descrever. O artigo, ele era sobre o uso de mini placa como ancoragem. Isso é uma outra coisa que é muito forte na minha vida clínica. Primeiro artigo publicado na América Latina por um latino-americano sobre o assunto, é um artigo meu, em 2004, se não me engano, 2003. Mas mais à frente eu publiquei esse artigo no Jornal Americano de Ortodontia, tratando também sobre da mini placa, e ganhei esse prêmio. Esse artigo não é sobre o tratamento da apneia, como que é o assunto principal aqui da nossa discussão, né? Mas, de certa maneira, ele tem relação com a apneia. Por quê? Eu tenho a minha experiência com ancoragem esquelética se iniciou 2 meses depois de um artigo de um de Sugawara, em 99, tratando mordida aberta. E alguns anos depois, eu tive a ideia, exatamente para o paciente de apneia, que, ok, se eu posso usar ancoragem esquelética e com grande previsibilidade corrigir a posição dos dentes, eu posso antecipar a cirurgia e corrigir a posição dos dentes depois, porque eu tenho certeza que eu vou atingir uma meta que foi pré-estabelecida. Então, o uso da ancoragem esquelética foi, na verdade, o trampolim para iniciar o uso do Surgery First para o tratamento da apneia obstrutiva do sono. Olha, eu quero salientar que o Gustavo Barreto, de Aracaju, fez um comentário elogioso e carinhoso, e quero só manifestar minha admiração por ele. Então, ele estar aqui conosco, para mim, é um privilégio. Não podia deixar de registrar isso, de fazer uma tietagem a um cara que eu sou fã. Ô, Fábio, me fala uma coisa. Hoje você trata a apneia basicamente só com cirurgia, ou você usa os aparelhos intraorais mais a cirurgia? Na verdade, na maior parte dos casos, de longe, os pacientes são tratados com aparelho intraoral, porque muitas pessoas não querem ou não podem operar. O aparelho intraoral, ele tem um protocolo tal que envolve uma parte inicial, que é uma parte ativa de tratamento. Então, a gente tem que iniciar com uma certa magnitude de avanço, que não deve exceder uns 50% do avanço máximo. E Deus, Rodrigo, e gradualmente avançando a mandíbula. Existem maneiras de a gente fazer isso para que o paciente se adapte ao aparelho. Você sabe que existe um conceito muito corrente, comum e equivocado, é que o aparelho é danoso para a articulação. Existe uma revisão sistemática recente mostrando que mesmo a pessoa que sofre da DTM, ela pode usar o aparelho, e o aparelho intraoral não agrava a DTM do indivíduo. Embora em torno de 25% dos pacientes sintam algum nível de desconforto transitório, mas é uma coisa que passa. Outro ponto curioso sobre o uso do aparelho intraoral é que a relação do paciente com o aparelho ela é diferente daquela que os pacientes ortodônticos têm com o aparelho ortodôntico. O aparelho ortodôntico de correção dos dentes, ele é, na verdade, um ticket de viagem. Sabe, você não quer ficar 15 horas no carro, que nem você fez ontem. Você quer chegar. Sim. Então, o aparelho ortodôntico, ele é o ticket
para chegar lá. E as pessoas, eu gostaria de ter o teletransporte para não ter que viajar. Mas como não existe o teletransporte, eu tenho que usar o aparelho ortodôntico. O aparelho de apneia não é assim. O seu uso melhora a qualidade de vida e a qualidade do sono dramaticamente. Então, as pessoas gostam do aparelho. Se eu tivesse um passe mágico e não precisasse nem usar, ótimo. Mas o mais comum é o paciente gostar do aparelho. Porque aquele aparelho significa uma transformação da vida. Tanto que muitos, quando precisam de um pequeno reparo, eu tenho pacientes que usam aparelho há mais de 20 anos. Às vezes o paciente precisa de um reparo no aparelho, né? Porque o aparelho, enfim, ele quebra depois de alguns anos. Às vezes tanto quanto 10 anos. Eu tenho vários pacientes que usam 10 anos o mesmo aparelho. Mas o mais comum não é isso. O mais comum é uns 3 a 5 anos e fazer um novo. Quando o paciente vai fazer um pequeno reparo no aparelho, ele marca, agenda isso com uma logística enorme para ele chegar lá, entregar de manhã e pegar no mesmo dia, porque ele não quer dormir uma noite sem. Não quer ficar sem. Não quer ficar sem. Então, a relação com o aparelho de apneia é uma relação muito distinta daquela que as pessoas têm com o aparelho ortodôntico. Sabe? Ela não é o ticket, ela é já o destino. É mais ou menos aqueles 2 tipos de paciente ortodôntico. Tem aquele paciente que te procura pela estética, que é um tratamento que ele quer colocar, mas ele quer tirar rápido. E tem aquele outro paciente que ele te procura pela função, que ele não está preocupado com a estética, ele está preocupado com a função, porque ele não consegue mastigar. Eu tive um paciente que eu falo que a maior alegria foi essa. O paciente me procurou porque ele não conseguia comer um lanche. Ele falou assim, eu não consigo morder um lanche, porque eu não consigo cortar o alface, porque tinha mordida aberta. Então esse paciente, ele ficou comigo quase 2 anos. Eu tratei tudo, ele chegou no consultório e falou assim, eu vou te contar uma coisa que eu estou muito alegre. Ele falou, pela primeira vez eu consegui morder um lanche e cortar o alface. Ele falou assim, para mim já valeu. E esse paciente, ele nunca me perguntou quando ele ia tirar o aparelho. Ou seja, é o paciente que, se ele ficar 2 anos, 1 ano e meio, tanto faz para ele. O que importa para ele é o resultado. E não é aquele paciente que quer o resultado estético, ele quer o resultado funcional. Então é basicamente, eu acho que isso está falando em termos do aparelho. Funcional que as pessoas têm, exatamente. Eu estava comentando do Gustavo Barreto, que entrou aqui, e mandou uma mensagem carinhosa, e a gente fez até uma live juntos, Gustavo, Weber, André Machado da Bahia e eu, no começo dessa quarentena, sobre as dificuldades, sabe, que todos estamos passando, né? Sim, de uma magnitude ou de outra. É claro que também dessa quarentena a gente tira lições, tira coisas boas, mas existem muitas dificuldades. E a gente fez uma live sobre isso, compartilhando as nossas dificuldades e as soluções que a gente estava implementando. Foi, em grande parte, inspirado pelo Gustavo, que foi a pessoa que teve a ideia dessa live. Olha, vamos conversar sobre isso, vamos fazer uma sessão de terapia no Instagram, de terapia em grupo, e vamos discutir todas essas ansiedades e o que a gente está fazendo. Que também foi por conta dele que surgiu a ideia de um curso sobre a apneia do sono, que eu estou ministrando. Tem uma turma agora em junho. Quem tiver interesse consegue, na bio do meu Instagram, Faber Jorge, algumas informações, que tem como finalidade exatamente capacitar o cirurgião dentista a tratar a apneia do sono. Em especial com o aparelho intraoral, porque isso se aplica a absolutamente todos os dentistas, não só os ortodontistas. E também tem um foco grande na criança, de como é que a gente trata a criança que é apneica. Esse é a segunda conversa que eu tenho hoje sobre a apneia do sono. Eu dei uma aula mais cedo para a Universidade de Chennai, na Índia, exatamente sobre a apneia. Então, esse é um assunto inquietante, é um assunto cuja a quantidade de evidência é enorme,
porque existem muito mais artigos sobre a apneia do sono do que sobre maloclusão, por exemplo. Sim. Ou muito mais artigos sobre a apneia do sono do que sobre restauração em resina composta. Então, existe um volume de informação absolutamente gigante e o nível de evidência é tal e é tão contundente que a gente pode garantir que a gente tem muito para ajudar nossos pacientes, a gente tem muito para ajudar a sociedade como um todo e melhorar as pessoas que sofrem, a melhorar a qualidade de vida e a expectativa de vida. O paciente que trata a apneia do sono, seja com aparelho intraoral, seja com CPAP, ele tem um risco de morte por razões cardiovasculares diminuído em 4 vezes quando comparado a um paciente que tem apneia do sono. E esse risco de morte por razões cardiovasculares, ele passa a ser equivalente a de uma pessoa que não tem. Dessa forma, muitas vezes pode parecer um pouco até insólito num primeiro momento por um paciente que simplesmente usar um aparelho preso nos dentes pode significar viver 10 anos a mais ou 10 anos a menos, ou manifestar o Alzheimer 10 anos antes ou 10 anos depois, mas o fato é que assim é. Então, o tratamento da apneia do sono é importante. Ele pertence a nós, cirurgiões dentistas, é claro, essa é a nossa área de atuação, essa é a nossa responsabilidade e eu acho que nós devíamos cada vez mais e mais e mais ocupar esse espaço, o que nos remete ao início da nossa conversa. Nós, de certa maneira, perdemos a bússola e o compasso na navegação da especialidade que levou às pressões existentes hoje. Nós estamos no momento de repensar a especialidade, seus campos de atuação, as suas áreas de influência e para onde queremos levar a ortodontia para melhorar a qualidade de vida da população. Essa é uma área de saúde e a gente deve pensar na nossa inserção na melhora da qualidade de vida das pessoas. Fantástico. Não, mas é isso mesmo. Fábio, muita gente vai querer assistir depois essa live e acaba não tá trabalhando, alguma coisa. Sim. Depois a gente pode pôr no nosso Telegram essa aula, porque daí as pessoas vão assistir. Claro que sim, é um prazer. Obrigado. Se puder ajudar de qualquer maneira, para mim é um prazer muito grande. Nós vamos colocar aqui no Telegram, então. E depois, se você puder passar, eu vou colocar no link lá o seu curso sobre o apneia, porque estão até perguntando já sobre o curso. Aí eu coloco. Então, pessoal, no próprio Telegram, quem não tiver pode entrar para poder ver a aula. Para quem não conhece, quem não entrou no Telegram, é só entrar no Milan Michelete. E você está falando dos cursos online. Essa é uma realidade hoje que realmente nós vamos começar a viver. Até nós tínhamos um projeto de um curso online mais para o final do ano e nós acabamos antecipando isso também. Sim. Então a gente também fez um curso online lá, ó, pessoal, no cadê? Fábio Jorge. Fábio Jorge, tá? Então é só entrar lá, tá na bio do Fábio, o curso dele de apneia. E hoje isso é uma realidade, né? Então, hoje o curso online, por exemplo, estava falando do futuro, me perguntaram isso também, falaram assim, o que você acha da odontologia do futuro? Eu falei assim, daqui, depois da pandemia? Eu falo, pessoal, é fantástico, depois da pandemia, hoje tá ruim, mas isso aqui, depois que voltar, se você se preparar, você vai estar melhor. Agora, aquela pessoa que está dentro de casa, reclamando, porque tá ruim, é porque é isso, porque é aquilo... Pessoal, você fica reclamando, não vai adiantar em nada. E no meio de uma... Com certeza. Eu falo para vocês, a gente está no meio de uma pandemia, está no meio de uma... Só que assim, pessoal, vocês têm que renovar, vocês têm que mudar, vocês têm que crescer profissionalmente. Sim. E é isso que a gente está fazendo, entendeu? Então, esses cursos online hoje, que o Fábio está disponibilizando aí, é um meio de vocês estarem dentro disso, estarem se renovando e na hora que terminar tudo isso, voltarem mais forte ainda. Esse aqui é o nosso... Sim, sem dúvida. É o nosso curso online também, quem tiver interesse. Nosso curso fecha agora, nessa semana. O nosso curso online. Excelente.
Então, assim, tem que se renovar. Então, perguntaram para mim, o que você acha? Eu falo, acho que é fantástico, que depois que terminar tudo isso, nós vamos estar muito forte. Eu falo, tem que mudar. Vocês viram, se vocês vissem o jeito que está aqui, eu estou mudando tudo, tá? Eu tô me reinventando aqui. A gente fez o curso, tudo, e eu estou mudando fisicamente. Ó, eu vou virar só para você ter uma ideia. Ó. Sim. Ó, sentiu, né? Minha casa é só carne. Então nós estamos mudando. Tô fazendo um escritório novo, estou fazendo coisas novas. Mas é isso, enquanto tá todo mundo parado, a gente tem que se mexer, a gente tem que pensar positivo, né? Exato. E não ficar pensando, tá ruim. Exato. Então é isso. O seu curso aí é um curso fantástico, pessoal, tem que fazer, tá? Curso de apneia, é referência de apneia aí, não só no Brasil como no mundo. E queria te agradecer. Rodrigo, prazer grande. Prazer grande. Para mim é um privilégio estar aqui junto contigo, batendo esse papo. Também é uma satisfação grande saber que você está bem em Portugal e que está tudo bem na sua família. Eu espero que todos aqueles que estão nos assistindo agora também estejam com suas famílias e pessoas queridas bem, com saúde. E enfim, fiquem todos com Deus. Muito obrigado a você pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui batendo esse papo contigo, viu? Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente aqui. O Fábio contribuiu bastante com vocês aí. Tá tudo no Telegram, então. Quem quiser entrar lá no Milani Micheletti. E, pessoal, agora é hora de movimentar, crescer aí, porque depois que passar tudo isso, a odontologia vai vir mais forte, porque quem vai sobreviver são os fortes. Quem está reclamando não vai sobreviver depois disso daí, tá bom? Então, Fábio, obrigado mais uma vez. Um bom obrigado fim de semana, você. né? Já está chegando o fim de semana. Igualmente. E, pessoal, muito também. Obrigado aí. Muito obrigado e bom fim de semana para todos. Bom fim de semana. Fica bem aí, Bom Fábio. fim de semana. Obrigado. Tchau. Abraço. Tchau.